Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo uma loja virtual chamada Jordan Shoes, nós vamos desenvolver hoje funcionalidades correspondentes à interação dentro dessa nossa página, principalmente no sentido de navegação. Nas aulas anteriores, a gente já fez a parte que lista ali as imagens e tudo mais, porém a gente não indicou que isso é um elemento clicável. A gente vai fazer isso visualmente, utilizando o CSS, e depois utilizar o JavaScript para criar de fato a interação, a relação entre o produto e a sua página de detalhes. Então, em princípio, quando eu passar a seta sobre a imagem, eu quero que apareça esse contorno. E para fazer isso, eu já fiz lá o código CSS. No style.css, você pesquisa a parte do seletor do card produto e você, abaixo dele, adiciona esse seletor aqui especificamente, da classe card underline underline produto, do elemento chamado figure. A gente vai acessar o estado hover e vai mudar a borda do nosso elemento para colocar a cor azul e colocar o cursor pointer. Então, isso aqui é a primeira coisa a ser feita inicialmente. Então, com isso, visualmente, quando a gente passa a seta sobre as imagens correspondentes ao produto no card, vai aparecer a mãozinha e vai aparecer como se fosse um elemento clicável, ou seja, dá a indicação de que ali eu posso clicar para poder interagir. O outro ponto fundamental, pessoal, é correspondente à página de detalhes. As formatações CSS que a gente fez na aula passada tomaram bastante tempo nosso e eu deixei algumas coisas ali para a gente poder fazer alguns pequenos ajustes. Então, por exemplo, na parte aqui correspondente à formatação desses dados que estão do lado, inclusive essa parte aqui do nosso cálculo de frete, quando a gente clica, tem que aparecer já formatadas as informações. E a gente também tem que tirar esse íconezinho que está aqui, essa seta, não é desse modelo que tem que ficar. Tem que ficar uma setinha aqui do lado e a gente tem que fazer isso. Como foi que eu fiz basicamente? Eu acessei lá no Google Fonts a opção de ícones especificamente e na parte do material Icons eu pesquisei por esse tipo de ícone, que é o que tem a seta para baixo e depois o que tem a seta para cima. Então, o que tem a seta para baixo é o Expand More e o que tem a seta para cima é o Expand Less. Então eu fiz basicamente aqui a seleção e salvei eles no formato SVG. Eu tenho eles aqui na minha área de trabalho e eu posso pegar esses arquivos que estão no formato SVG, eu coloquei o nome Icon na frente deles para poder ficar mais fácil a identificação. A gente pode pegar e arrastar esses dois arquivos para a nossa pasta Images, beleza? Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Eu já fiz, então por isso que eu não vou fazê-lo agora. Então a gente coloca aqui dentro da pasta Images, tudo bem? Então esse é um dos pontos de ajuste que a gente tem que fazer no nosso projeto. Em seguida, lá para baixo, no nosso arquivo, eu fiz já a adição aqui de algumas formatações da nossa aula 8. Então o que seria equivalente aqui à linha 283 para frente, eu coloquei um comentário e já fiz aqui algumas formatações. Deixa eu subir só um pouquinho para que vocês consigam visualizar. Eu percebi que a gente precisava fazer uma melhoria na formatação da área de detalhes, que aparece o nome, o modelo e o preço do produto. Então, Display Flex, Flex Direction Column e coloquei um gap de 10 pixels, só para poder facilitar o espaçamento entre eles. O nome do produto eu aumentei a fonte, o nome do modelo eu também aumentei a fonte, coloquei a definição da cor e o preço do produto eu aumentei a fonte e mudei o tipo da fonte. Aí você diz, professor, mas a gente já não fez isso na aula passada? Sim, inclusive eu vou voltar lá na parte que a gente mexeu, que é nessa parte aqui, ó, card, produto, detalhes, H4, a gente fez essas adições. Então, a gente não vai fazer isso aqui, acho que não tem muita necessidade da gente fazer. Então, a gente pode apagar isso daqui, porque a gente já fez a formatação lá para baixo. A mesma coisa nesse sentido aqui do H5 e a mesma coisa aqui do H6. Eu estou tirando esses acréscimos para deixar a formatação bem mais específica lá embaixo mesmo, para ficar bem mais organizado o nosso código. Então, lá embaixo, a gente fez a formatação da parte correspondente ao início aqui da nossa página 8. Então eu vou deixar esse código na descrição, tá? Vocês vão poder depois olhar o código CSS. A gente não vai fazer ele manualmente, passo a passo, porque senão a gente vai perder muito tempo, literalmente. Hoje a gente tem muita coisa para poder ver. Um pouco mais para baixo a gente tem a formatação da divisória do tamanho. Percebam que eu coloquei aqui uma classe chamada tamanho, uma tag H5. Criei uma classe chamada tamanhos, no plural, e fiz aqui uma formatação, já deixei aqui pré-pronto para o que a gente vai fazer para as próximas aulas. Fiz uma formatação de uma classe aqui chamada números, que a gente vai utilizar, tudo isso aqui na próxima aula. Lá no HTML,
Eu vou só descer um pouquinho para que vocês vejam especificamente essa parte da div tamanho. A div tamanho, agora ela tem a palavra tamanho envolvida numa tag H5 e ela tem uma divisória com uma classe chamada tamanhos, que por enquanto eu só coloquei diretamente os números aqui. Nas próximas aulas a gente vai desenvolver a funcionalidade para gerar aqueles quadradinhos para a gente poder selecionar o tamanho correspondente ao tênis que a pessoa quer fazer a aquisição. Então basicamente eu fiz essa alteração aqui no nosso HTML, aqui na parte do miolo mesmo. Só tinha a palavra tamanho, agora a gente tem esse conteúdo aqui de HTML. Beleza, então o CSS dele está aqui, basicamente aqui da linha 307 até a linha 322. Um pouco mais para baixo, a gente tem as formatações do texto descritivo. Aqui a formatação do texto descritivo eu fiz formatação de fonte, altura da linha, peso da fonte, se tiver parágrafo, se tiver lista. Então eu fiz aqui algumas formatações só para poder melhorar e otimizar a visualização do conteúdo. Com isso, o conteúdo correspondente à parte do texto fica muito mais organizado aqui. Eu estou deixando o mesmo texto para todos os produtos. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar a modificação desse conteúdo aqui, especificamente da descrição. Tá? Vou deixar para depois, porque a gente tem que atualizar o nosso arquivo de fonte de dados, que é o nosso arquivo JSON. Beleza? Então, continuando lá o nosso CSS, nós temos a formatação da área do frete. A parte do frete, lembre-se que a parte do frete aqui especificamente, ela é uma tag details, que é uma tag de detalhes, que ela tem um summary, com aquele íconezinho padrão. Aquele íconezinho que é uma seta aqui, ó, que quando a gente clica ele muda, porém é aquela seta padrão, só que a gente tem que usar o ícone que a gente baixou lá. Então, o que foi que eu fiz? Uma coisa super importante que a gente precisa fazer é essa primeira parte aqui do nosso código. Deixa eu só deixar um comentário aqui por enquanto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer que a minha tag detalhes, no seletor dela chamado marquee, que é o marcador dele, eu quero que o conteúdo seja vazio. A mesma coisa eu vou definir para sumário. Com isso, eu vou fazer com que aquele ícone aqui suma. Ele ainda funciona, eu posso clicar ainda no elemento, ele ainda aparece. Porém, não tem mais aquele ícone. Então a gente tem que colocar um ícone naquele lugar, beleza? Outra coisa que eu faço é a formatação especificamente do elemento sumário, que é aquela linha que tem o texto. Então eu coloquei a fonte 18, negrito, coloquei o cursor, mexi na altura para poder ficar mais alto de fato, coloquei aqui um display flex, trabalhei aqui a distribuição do conteúdo com space between, coloquei aqui um margin bottom para poder melhorar o espaçamento. Com isso, percebam aqui agora que quando a gente passa a seta, já fica mais interessante. Então se eu clicar, ele já aparece, tem espaço abaixo, tem um espaço aqui já dos outros elementos. Só falta aparecer o ícone aqui. Como que ele vai aparecer? Para aparecer o ícone é no sumário. Esse meu sumário é nele que eu tenho que colocar o ícone. Então qual que é a proposta? É a gente trabalhar com classes. Então, deixa eu tirar aqui os comentários. Então, a ideia é essa daqui, nesse sentido. A gente vai trabalhar com o seletor do after e vai definir uma classe chamada expandir para mostrar o primeiro ícone, que é aquele normal, que é a seta para baixo, e o ícone recolher, que é aquele que tem a seta para cima. Eles vão ter as mesmas formatações, eu vou colocar aqui as mesmas formatações. Por enquanto, eles vão começar com o mesmo ícone, porém, o ícone recolher tem que mudar para o expand less. Tem o expand more e o expand less. Então, recolher é o less e o expandir é o more. Inicialmente a gente tem que começar com o more. Então lá no nosso index, aqui o nosso sumário vai ter uma classe chamada ícone-expandir. Só isso. Só de definir ícone-expandir, quando a gente olhar no nosso HTML, depois de atualizado, já vai aparecer o íconezinho aqui no canto, beleza? Se você achar que ele está pequeno, pode mexer no font size, que aí aumentando o font size você vai ter o aumento do tamanho dele. Quando a gente clica, ele não muda, porque a gente está mudando de estado, a gente tem que controlar isso lá no JavaScript. Tem que fazer um código do JavaScript para que a gente possa controlar essa mudança. Mas aqui está a ideia principal correspondente ao CSS e a configuração do nosso ícone da nossa área de frete, beleza? Aqui um pouco mais para baixo nós temos exatamente a área de detalhes. Eu defini o tamanho da fonte, defini uma margem abaixo de cada parágrafo, defini a formatação do label, que é o nosso rótulo. Daí, no nosso index, eu fiz uma organização também, que eu tinha esquecido de falar. O nosso input e o nosso button, como eles vão ficar sobrepostos, ou seja, um em cima do outro, como eles vão ficar um em cima do outro, o que eu fiz? Eu criei uma div com a classe chamada input, para poder agrupar o input e o button, tudo bem? Para fazer a formatação dele. E a formatação CSS dele está aqui. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Aqui a gente tem a formatação da div com a classe input, do input que está dentro dessa div, tem aqui a formatação do CSS. A formatação do botão está aqui.
É essa formatação basicamente, qualquer coisa dá uma pausa e dá uma olhada. E essa formatação aqui para baixo é do efeito hover, que é quando eu passar a seta em cima do botão de calcular. Então a gente faz essa formatação aqui desses elementos desse pequeno formulário. E o link, eu coloquei aqui o link específico, eu vou colocar na descrição para vocês, do buscar CEP. Então a gente tem o busca CEP inter.correios.com.br/app/endereço/index.php. E também coloquei aqui o target blank e coloquei o rel, que é do relative, no opener e o no refer. Isso aqui é importante para que a gente não tenha injeção de código, beleza? Isso aqui é uma questão de segurança. Então fiz esses ajustes aqui no HTML, fiz o acréscimo desses códigos CSS como eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem a formatação do link da nossa área de detalhes, que é aquele não sei o meu CEP. Aqui eu coloquei a formatação de um botão chamado voltar, que a gente vai criar ele agora, que a gente precisa no nosso processo de navegação. Então, basicamente, eu só vou trabalhar com uma classe chamada voltar para eu poder criar um botão chamado voltar. Então, preste atenção aqui no seguinte. A gente tem uma área com os cards e abaixo a gente tem detalhes do produto. Então, esse detalhes do produto não tem que aparecer. Ele só pode aparecer quando eu clicar no produto. Aí sim ele tem que aparecer. E quando ele aparecer, essa parte da listagem dos cards do produto tem que sumir. Só que para a gente voltar a ver essa listagem, eu tenho que ter um botão chamado voltar. Então o que eu previ basicamente aqui para poder facilitar a nossa aula de hoje, que ela já está bastante longa, mas vamos agilizá-la. Lá no nosso index, aqui em cima da seção que a gente criou, que é a section produto detalhes, e abaixo da nossa seção produtos, entre elas, eu posso criar uma section ou posso criar uma div, tanto faz, chamada voltar. Vou definir uma class chamada voltar. Aqui eu trabalhei com uma section, mas poderia tranquilamente ser uma div, porque ela não vai ter valor semântico nenhum. Na prática, ela não tem valor semântico nenhum. Ela só vai servir para a gente poder criar um tipo de botão. Com isso, percebam que a gente já tem aqui, ele já está formatado, porque eu já coloquei o código CSS lá. E se eu clicar, ele tem que ter uma interação, ou seja, ele vai ter que ter um tipo de ações pré-definidas para ele, beleza? Então, esses ajustes são necessários da gente fazer no nosso código HTML. Para a gente começar os desafios específicos da navegação da aula de hoje, a gente já começou fazendo o botão voltar. Porém, a gente tem que pensar agora aqui no seguinte. Lá no nosso script, a gente precisa criar as interações com os elementos da tela. Que interações? Percebam, eu tenho que clicar na figura do meu card, ou clicar no meu card, e ao clicar nele, eu preciso identificar qual card eu cliquei para poder saber quais informações eu preciso guardar para poder carregar na minha página de detalhes. Beleza? Isso aqui é uma das ideias. Então, se eu cliquei num card, eu pego as informações acerca dele para poder exibir a página de detalhes. Essa é a principal referência. Na página de detalhes, eu só vou exibir as imagens do produto específico que eu selecionei. Só vou exibir o nome, a descrição, o modelo e o preço e as outras informações como o tamanho e tudo mais, de acordo com o produto selecionado. Então a gente vai ter que trabalhar essa parte. E essa parte ela é um pouquinho complexa, mas a gente vai fazer ela daqui a pouquinho. Antes, pensem da seguinte forma. Quando eu clicar no card, eu quero que apareça a minha página de detalhes. Professor, mas ela já está aparecendo. Em princípio, ela não deve aparecer. Então, qual que é o procedimento básico? A gente vai fazer uma preparação da nossa tela, que a gente está trabalhando com o conceito de SPA, que é Single Page Application. Eu tenho que mostrar aquilo que tem que aparecer primeiro e esconder aquilo que não pode aparecer. Então, a página de detalhes só vai aparecer quando eu clicar em um card. Então, portanto, ela não pode aparecer na tela. A mesma coisa é o botão voltar. Então, o botão voltar e a página de detalhes não devem aparecer inicialmente. E eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é isso lá no nosso JavaScript. Lá em cima, eu vou criar uma constante para poder guardar, por exemplo, o nosso botão voltar. Eu vou colocar aqui o nome botão voltar é igual a documents.querySelector. Eu vou selecionar o elemento que é da classe voltar, beleza? Eu vou criar uma const chamada section detalhes produto no singular. Eu vou fazer também um documents.querySelector de tudo que for da minha classe que tem lá a section dos detalhes do produto. Se eu for lá no meu index, lembre-se, a gente tem uma classe chamada
produto, underline, detalhes, que é produto, underline, underline, detalhes. No caso, tudo que for da classe produto detalhes, eu vou chamar section detalhes, beleza? O que eu posso fazer? Aqui em cima, inclusive, eu já posso fazer. Eu posso definir que o meu botão voltar, ele vai ter um style com display none, que é no one, nenhum. A mesma coisa eu posso fazer para minha section, detalhes, produto, ponto style, ponto display, igual a none. Percebam, com isso aqui, eu consegui criar variáveis para poder utilizá-las no meu programa. Eu estou criando elas aqui em cima porque eu vou precisar delas lá para baixo. E eu já estou definindo o estado inicial delas. Eu já estou definindo a configuração inicial. Inclusive eu vou fazer assim, ó, Ctrl, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui, ocultar, botão voltar e seção de detalhes do produto. Beleza? Então, com isso aqui, se a gente for lá na nossa aplicação, a gente não vai ter o botão voltar aqui embaixo, muito menos a área de detalhes. Beleza? Porém, a gente tem que fazer agora a interação. Eu tenho que capturar o evento de clique no card e, a partir dessa captura, definir o que vai ser feito. No caso, exibir a página de detalhes em princípio. Tudo bem? E para fazer isso, a gente vai lá no nosso JavaScript. E perceba que aqui dentro do nosso Generate Card, a gente já tem aqui toda a parte da lógica da criação do card. O card existe aqui dentro. Aqui dentro ele existe e ele pode ser acessado. Lembre-se que o card ele é criado aqui na nossa linha, aqui atualmente na linha 23. A gente cria cada um dos cards. Ele existe aqui dentro. Aqui dentro dessa área da criação do card, que a gente tem um mapeamento, abaixo do append, a gente pode fazer o seguinte: colocar para o nosso card um escutador de eventos de clique. Por enquanto, eu vou trabalhar aqui com uma arrow function. Eu vou só fazer um console.log com a palavra clickou, só para que vocês consigam visualizar. Teclei um Enter, vou subir aqui um pouquinho. O que eu fiz foi colocar para o nosso card um escutador de eventos para o evento de clique que vai executar a seguinte função anônima, que é uma arrow function. Ele vai só colocar por enquanto a palavra clickou. Com isso, se a gente for lá na nossa aplicação, se a gente pressionar a tecla F12 para abrir as ferramentas de desenvolvedor, está vazio aqui. Se eu clicar no meu card, percebam que eu cliquei em qualquer área do meu card, apareceu a palavra clickou. Se eu clicar na imagem, clickou. Beleza? Então, se eu clicar em qualquer área desse meu card aqui, vai aparecer ali a ação, vai acontecer a ação que eu defini. Então, lembre-se, pessoal, a ideia é a seguinte: se eu clicar no card, eu quero mostrar a página de detalhes. Então, eu vou fazer aqui um comentário: mostrar página de detalhes do produto. Lembre-se que nós temos uma section chamada detalhes produto, que a gente vai acessar o style dela e definir a propriedade display como grid. Por que a gente vai definir grid? Porque a formatação padrão da nossa section de detalhes do produto é com display grid, não com display flex. Com isso, demora aqui um pouquinho para carregar, mas vai carregar. Quando a gente clicar em qualquer card desses, lá embaixo tem que aparecer os detalhes do produto. Percebam que ele apareceu aqui, está aparecendo. Só que além de aparecer os detalhes do produto, também tem que aparecer o botão voltar. Então, é interessante, inclusive, a gente fazer isso antes, né? Mostrar o botão e página de detalhes. Então, eu vou colocar aqui botão voltar, ponto style, ponto display, igual. O display do botão pode ser o display block ou display flex. A gente não vai ter problema nenhum, porque a gente tem basicamente ali uma divisória ou uma seção que tem uma posição de bloco. Só tem um texto lá dentro, não tem muito mistério. Então, quando a gente clicar num card, mostra o botão voltar e mostra a área de detalhes. Então, cliquei em um card aqui, deixa só ele carregar. Cliquei num card, lá embaixo aparece o botão voltar e aparece a área de detalhes. Pronto. Só isso? Não. Ainda na nossa ideia de navegação, agora a gente precisa prover a situação de esconder a área de detalhes quando a gente clicar no botão voltar. Então essa é a referência. Só que tem um detalhe, vocês devem ter percebido que quando eu cliquei em um tênis especificamente, apareceu o botão voltar e área de detalhes. Porém, essa área com a lista dos produtos não tem por que ela ficar aparecendo, até porque a gente não sabe, né, que lá embaixo apareceu uma informação. O ideal é que ela suma quando a gente clique no card do produto, passando a ideia de que a gente está acessando uma outra página. Então, essa área de produtos também tem que ser manipulada na opção de mostrar ou ocultar. Então, com isso, eu vou fazer Ctrl Home para ir lá para cima, percebam, ir lá para cima. Eu vou criar aqui uma const chamada section, produtos, e eu vou fazer aqui um documents
.querySelector da classe produtos, que é a nossa classe normal, a nossa classe produtos, que tem lá a listagem dos produtos. E essa section produtos eu vou esconder quando eu clicar no card. Então, eu vou descer um pouquinho. Lembre-se que aqui, quando eu clico no card, eu vou mostrar o botão voltar, vou mostrar os detalhes do produto, só que antes, inclusive, é bom eu dizer que a minha section produtos vai ter um style com display igual a none, que é no one, que é para não mostrar. Então, quando eu clicar no card, eu vou esconder a minha lista de produtos, mostrar o botão voltar e a página de detalhes. Beleza. Feito isso, está aparecendo todos os produtos, minha listagem de card. Se eu clicar em um produto, some a página de detalhes, aparece o botão voltar e aparece a página de detalhes. Quando eu clicar no botão voltar, o que tem que acontecer? Tem que sumir toda essa área aqui, inclusive o botão voltar, e aparecer a página de produtos. Então, a gente tem que prover funcionalidades para esse botão. Só que a gente não vai fazer isso aqui dentro. A gente não precisa colocar dentro do Generate Card. A gente pode colocar lá no final, prestem bem atenção, dizer que o nosso botão voltar também vai ter um ADD Event Listener. Também vai ter um escutador de eventos de clique. Ele também vai trabalhar com uma Arrow Function que vai fazer uma sequência de ações. Lembre-se que quando a gente clicar no botão voltar, a gente tem que esconder o botão voltar, esconder a área de detalhes e mostrar a área dos produtos. Essa é a referência. Ou então a gente primeiro mostra produtos e aí esconde os outros. Então a gente vai fazer o contrário dessas ações que estão aqui dentro do card inicialmente. Eu vou copiar elas lá de cima para baixo. Vou apagar aqui esses comentários. Então primeiro eu quero mostrar produtos, então aqui é Display Flex, porque a nossa lista de produtos está com Display Flex. O nosso botão voltar eu vou esconder e a nossa área de detalhes eu vou esconder novamente. Beleza? Essa aqui é a referência. Então o nosso botão voltar vai ter um escutador de eventos de clique que vai mostrar a nossa seção de produtos, esconder o nosso botão voltar e esconder a nossa seção de detalhes do produto. Beleza, atualizando a nossa página, demora um pouquinho, lembre-se que tem requisição assíncrona. Depois que carregar tudo aqui, a gente vai clicar em um card, percebam, botão voltar, detalhes, vou clicar no botão voltar, de novo a gente tem a lista de produtos e some ali todos os botões. Vou fechar aqui essa parte do painel para deixar a navegação como deveria ficar. Então o usuário chegou aqui, clicou em um card, ele acessou a página de detalhes daquele produto, teoricamente. Tem um botão voltar, tem os detalhes do produto, mandou voltar, volta para a página inicial. Ou seja, a gente conseguiu prover até este ponto desta aula aqui toda a parte necessária para navegabilidade entre as páginas da nossa aplicação que segue o modelo de SPA, que é Single Page Application. Como esta aula ficou relativamente longa, eu sugiro que a gente dê uma pausa nesta aula neste ponto aqui, daí eu deixo como desafio a gente implementar na próxima aula a funcionalidade na qual a gente vai identificar o card clicado, pegar informações acerca dele, para exibir uma página de detalhes com os conteúdos específicos dele. Tá? Mas eu deixo isso como desafio para que a gente possa desenvolver nas próximas aulas. Como eu disse para vocês, a aula de hoje ela foi bastante longa, ela tem um conteúdo bastante denso, mas ela vai somente até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente implementa as novas funcionalidades da nossa aplicação. Como eu disse para vocês, a nossa aula basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!